Quando eu digo para você que a Bíblia é uma fonte inesgotável, eu estou falando a verdade. Preste atenção nesse texto aqui e eu vou explicar dentro da cultura judaica, para você entender o quanto que a Bíblia ela é profunda. E você já leu isso aqui várias vezes, você já pregou sobre isso, mas esse texto ele traz uma profundidade muito grande. Eu quero te passar isso a partir de agora. Você está preparado? Então, já salve esse vídeo. Se você não quiser salvar, pegue uma caneta, anote o que eu vou falar, porque se você perder esse vídeo, isso significa que você está perdendo um conhecimento extraordinário. Então preste atenção, salve esse vídeo ou anota. Capítulo 15, verso de número 12 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, diz assim um texto. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles, pelos dois filhos, a fazenda. Vamos entender algumas coisas dentro da cultura judaica para quando você for ler esse texto, for pregar sobre esse texto, for ensinar dentro dessa parábola, você conhecer os pormenores. Então vamos lá. Quando o filho mais novo chega diante do pai e diz, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Essa expressão, segundo o que Jesus está contando na parábola, causou nos ouvidos dos seus ouvintes um constrangimento muito grande. Por quê? Porque imagina o filho chegar diante do pai e dizer assim, me dê a parte da herança que me pertence. O filho está sendo completamente desonroso com o pai, porque essas palavras são carregadas de um significado muito profundo. Ele está dizendo com isso o seguinte, eu prefiro os seus bens do que a sua pessoa. Eu prefiro o recurso que o Senhor tem para me dar do que estar aqui diante do Senhor. Para mim, o Senhor já morreu. É isso que ele está comunicando com essa frase, Pai, dá-me a parte da fazenda que me cabe. Ele está comunicando exatamente isso. Para ele, o pai já estava morto. Então, o que ele queria era apenas o dinheiro do pai. Só que o detalhe aqui é o seguinte, a riqueza do pai estava em terras. O pai tinha muitas terras que deveria ser repartida. Então, ele precisaria vender essas terras para depois pegar o dinheiro. A riqueza estava na quantidade de animais. A riqueza também estava na lavoura. Então, o pai, repartindo aquilo que cabia a ele, o pai deu as terras que pertenciam a ele, o pai entregou os animais que pertenciam a ele, e o pai entregou a parte da lavoura que pertencia a ele. O pai entregou, se houvesse fazendas, casas, o pai entregou na mão dele. Agora, olha o nível de desonra que esse filho comete. O filho ainda esperou um tempo para poder vender. E ele não só vendeu, mas ele vendeu abaixo do preço. Arthur, como é que você sabe que ele vendeu abaixo do preço? Porque não tem como você se desfazer de terras de uma hora para outra. É preciso alguém que tenha muito dinheiro para pagar o valor correto ou você vender abaixo do preço. E como ele estava com pressa, o texto diz que poucos dias depois ele ajuntou tudo e partiu para uma terra distante. Então, a desonra foi só se agravando, porque além dele dizer ao pai que ele não considerava o pai vivo, para ele o pai já estava morto, ele não desonra só o seu pai, mas ele desonra o vilarejo onde ele morava, porque eram poucas pessoas. E ele está descumprindo um código de honra do Oriente Médio daquela época. Então ele comete vários agravantes e você não vê, em momento algum, o pai abrindo a sua boca. O pai apenas aceita a humilhação. O pai aceita a desonra e permite que o filho ele vá embora. Ele permite que o filho siga a sua vida. E aí a história tem um desenrolar, que eu já gravei outros vídeos falando sobre algumas outras partes desta parábola. Então eu mostrei para você que esta parábola tem detalhes extraordinários que quanto mais você se aprofunda, mais coisas você descobre. E se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa parábola, eu criei este e-book falando sobre o filho pródigo. É específico, um e-book específico de 50 páginas, onde você vai aprender dentro da cultura judaica todos os pormenores desta parábola. E não para por aí, eu não tenho só esse e-book, mas eu tenho também esse e-book aqui, ó, da Mulher Virtuosa. Eu falo sobre Provérbios 31, também falando dentro da cultura do Oriente Médio. Isso aqui é algo muito profundo, muita gente está comprando para dar seminário para mulheres, muitos pastores estão comprando para ensinar as mulheres da sua igreja com esse e-book aqui, então vale muito a pena. Também tenho esses 3 materiais. Os nomes que revelam o caráter de Deus. Eu falo sobre 10 nomes nesse e-book, tá?
Esse aqui, ó, o arrebatamento pré-tribulacionista já era defendido pelos pais da igreja no primeiro e segundo século, muito bom. E também tenho esse aqui, ó, os códigos do Apocalipse. Arthur, quanto que é cada e-book? Cada e-book custa R$ 27. Se você quiser adquirir os 5, o que você vai fazer? Você vai pagar apenas R$ 97. Os 5, R$ 97. Um só, R$ 27. Então, se você quer adquirir algum desses e-books ou o combo completo, é só você me chamar no WhatsApp. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, na descrição tem o meu contato, você pode me chamar. E se você está vendo esse vídeo pelo TikTok, aqui em cima na minha bio, é só dar uma olhadinha lá na minha bio, você vai ver que também tem o meu número. Se você não achar, você pode deixar aí nos comentários o seu contato e eu vou te chamar para você estar adquirindo estes e-books. Tá bom? Espero que você tenha entendido o vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.